entendo que o Brasil deveria ter uma posição mais clara em qualificar o Hamas como um grupo terrorista. Tivemos esse ano a visita de Maduro ao Brasil, recebido aí com honrarias pelo presidente da República. Não vemos uma posição dura da diplomacia brasileira em relação à ditadura da Nicarágua e nem em relação à ditadura de Cuba. E daí vem a guerra entre Israel e o grupo Hamas, e aqui não coloco Israel contra a Palestina, mas Israel contra o grupo terrorista Hamas, e o Brasil não adota uma posição clara. O fato do Brasil apresentar uma proposta de resolução da ONU, e aqui faço os elogios para tentar buscar um caminho pela paz, e de repente a nossa resolução é vetada, não pela Rússia, não pela China, não por outros países que não seguem a nossa tradição democrática, mas é vetado pelos Estados Unidos, falando por ele mesmo e falando igualmente pelo Estado de Israel. Qual que é a sugestão que nós apresentamos para Israel? Um cessar-fogo, mas um cessar-fogo que impede que eles continuem ações na faixa de Gaza contra o grupo Hamas, porque o Brasil, já que ele está nessa posição de presidente do Conselho de Segurança, porque ele não faz gestões nesse momento para que o grupo Hamas seja reconhecido como um grupo terrorista e afastado a legitimidade dele para negociar em nome da Palestina. Se o Brasil não poderia, com base na sua legislação própria, e considerando os atos recentes do Hamas, e considerando a sua legislação interna, reconhecer por sua conta o Hamas como um grupo terrorista? O Brasil adotou duas posições extremamente relevantes e estratégicas nesse episódio. O primeiro deles foi procurar garantir a todos os brasileiros que estavam na região de conflagração o direito de voltarem ao seu país sãos e salvos. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Países outros muito mais poderosos que o Brasil até agora não conseguiram fazer. O caso dos Estados Unidos, o caso da Grã-Bretanha, que tem feito repatriamento, mas cobrando uma indenização de cada um dos beneficiados. Então, o Brasil deveria estar orgulhoso do trabalho da sua diplomacia, das suas forças armadas, mas principalmente do presidente da República. Eu tenho ouvido as pessoas falarem, a FAB foi maravilhosa, o Itamaraty é maravilhoso, mas existe um chefe de Estado e chefe de governo que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que adotou essas posições. Talvez excetuando um período recente de triste memória, é a mesma. A posição da diplomacia brasileira que Vossa Excelência está defendendo aqui é a mesma que foi defendida até mesmo durante o período de governo militar, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, durante os governos de Lula e Dilma, durante o governo Temer. Portanto, não se está aqui criando a roda numa posição diferenciada que o Brasil estaria adotando. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que adianta eu começar com uma resolução dizendo que o Hamas é terrorista. Não seria um veto só, não. Seriam vários. Com relação ao Maduro, ele esteve aqui, o governo recebeu, já esteve aqui naquela reunião, mas qual é o resultado disso hoje? O Brasil atuou intermediando uma situação que está bem perto de ser uma situação de entendimento, com a exigência de que as eleições que vão acontecer no ano que vem sejam livres, democráticas, monitoradas pela comunidade internacional e, em contrapartida, os Estados Unidos se comprometendo em levantar algumas das barreiras que estão impostas hoje à Venezuela. Então, não é um simples posicionamento político ideológico, mas é um entendimento, inclusive, de que essa região em que nós vivemos, ela precisa ser exemplo, e não só exemplo, mas um espaço de paz. O senador Sérgio Moro falou de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua. Eu queria dizer que nós temos uma atuação nos diferentes órgãos da ONU, como por exemplo na Comissão de Direitos Humanos, que lamentavelmente não vem tanto a público, mas que é uma mudança muito grande da posição anterior, com relação especificamente à Nicarágua. E com relação a Cuba, nós não poderíamos deixar de votar, como destacou o senador Humberto Costa, nas resoluções da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que é o órgão mais democrático e tem 193 membros, em que as resoluções são aprovadas, essas resoluções, quer dizer, de condenação ao bloqueio e o sofrimento que impõe à população civil, são aprovadas por 189 votos a 4. E essa condenação foi sempre padrão da posição brasileira, com exceção de 2 vezes recentemente. Nós retomaremos agora na votação desse ano a posição tradicional do Brasil, que é de condenar o bloqueio, que só causa sofrimento, fome, necessidades ao povo cubano. Cada vez a situação é também mais complexa. Com relação à Venezuela, o presidente da Venezuela foi recebido aqui da mesma forma que foram os demais. Foram recebidos, ele apenas teve uma reunião
prévia com o presidente Lula para poder discutir temas que são do grande interesse nacional. Nós não podemos esquecer que temos uma fronteira de mais de 2.200 quilômetros com a Venezuela, na Amazônia, que é um território de grande fragilidade, e que a Amazônia é um país que acolhe 20 ou 30 mil brasileiros nesse momento, em que tem as maiores reservas mundiais de petróleo. O direito de autodefesa, que foi mencionado também pelo senador Moro e também em outra das perguntas, está referido na resolução. Porque as resoluções, como todo texto legislativo, ainda mais sendo um texto em que tem que acomodar posição de 193 países, às vezes é intrincado, às vezes é mais difícil, mas no início da resolução diz assim, retomando os princípios contidos na Carta da ONU, e aí especificamente vai dizendo a resolução e cita a autodefesa. Então isso não é um problema e se for diferente não se aprova nada, seria um silêncio total e absoluto. O Brasil propor que o Hamas seja um grupo terrorista, se o próprio governo da autoridade palestina, com o qual o governo brasileiro tem relações, se o próprio governo não pediu ainda, não motivou, e se não foi até o momento considerado como tal pela maioria dos membros da ONU, por que nós tomaríamos essa iniciativa? Talvez, se tivéssemos feito, podíamos até ter agora dificuldades muito maiores para evacuar os brasileiros que estão nessa região. Dentro da posição do Brasil, que não é de indiferença ou não é nós temos uma posição clara e condenamos os atos terroristas em todas as suas formas. Ter tido 12 votos, ou seja, e posso até dizer quais foram os votos, foram os 10 países membros não permanentes, do que está o Brasil, mais a França, que tem direito a veto. Esses 12 votos são muito significativos. Como foi dito aqui, não temos uma resolução aprovada desde 2016 e maior parte das vezes não tem esse número suficiente, porque se não houvesse o veto, ela seria aprovada a partir do 9º voto. Foi uma vitória diplomática brasileira ter conseguido reunir 12 países que uniram forças com o Brasil pedindo que houvesse uma assistência humanitária. A situação toda de conflito ao longo de 70 e poucos anos, como descreveu o senador Esperidião a mim, pode levar a um transbordamento dessa situação para os países próximos com reflexos terríveis para todos, para o mundo. Proximidade da Europa e o reflexo tem em todo mundo. A diáspora, tanto palestina como israelense e também libanesa no Brasil, em todos os países, nos Estados Unidos, em todos os países, isso seria realmente uma situação de grande aflição internacional. Volto também a falar a questão da classificação como terrorista. Eu acho que nós, para o bem do nosso diálogo com todos os países, devemos respeitar as medidas adotadas pela ONU como fonte de direito internacional, inclusive, e se houver uma evolução e for aprovado que é uma organização terrorista, nós, evidentemente, acataremos. Agora, repito, nunca foi apresentada uma resolução específica sobre o tema por nenhum país, mesmo pelos que estão mais próximos e mais envolvidos, e nunca o Estado palestino, que é o nosso canal de comunicação, nunca solicitou tal medida.